Para a nossa família é um privilégio também muito grande estarmos servindo os irmãos. Agradecemos a Deus pelo convite, que o pastor Lúcio Manuel nos fez e junto, ao pastor presbítero Elias, e nós estamos conhecendo um pouco mais dos irmãos, da família da Igreja Reformada, que é um privilégio muito grande. Outros irmãos que conhecemos apenas por internet e que agora estamos tendo o privilégio de pessoalmente nos vermos e nos conhecermos. E vamos orar para outras coisas acontecerem daí para diante, Bom, o tema que foi dado, o desafio da nossa palestra, é de falarmos especificamente sobre a responsabilidade dos pais na transmissão do ensino da teologia do pacto, da doutrina do pacto e da vida cristã dentro do pacto, da aliança com Deus, que os pais têm, e transmitir isso aos filhos, E a primeira coisa, nós teremos 2 palestras hoje e 2 amanhã, pastor Lúcio? A ideia é essa. Então, nessa nossa primeira palestra, eu vou trazer aos irmãos algo que eu já falei ontem lá na Igreja Reformada em Esperança, que é a estrutura do casamento, a estrutura do que é família, Só que em vez de fazer uma abordagem mais tradicional, que é aquela de os maridos têm que ser os provedores do lar, etc, eu vou falar da estrutura que Deus estabeleceu. E essa estrutura, ela por vezes, ela é tão bem compreendida pelos ímpios, pelos não crentes, que eles estão atingindo, eles estão trabalhando para desconstruir essa estrutura. E por vezes nós cristãos estamos vendo eles agirem, estamos vendo, ouvindo, através da mídia, através de centros acadêmicos, nas universidades, através de escritos, e eles estão lutando contra a estrutura família, E enquanto nós estamos pensando que eles estão apenas as novelas, estão aí promovendo adultério, aquela coiseira toda nojenta, imoral, na verdade, os nossos maiores adversários, eles são muito mais sutis em atacar a família por um viés que, por vezes, nós não temos contra-argumentação. Ou melhor, nós não temos parado para teorizar a nossa contra-argumentação. E, na verdade, nós temos toda a estrutura que é a teologia do pacto. Porque quando nós temos, por exemplo, o casamento, nós devemos lembrar que a união de um homem e mulher, na verdade, não é um fim em si mesmo. Quando Deus, lá no Jardim do Éden, no capítulo 2 de Gênesis, Deus criou o homem e depois criou a mulher e Ele lhe deu como esposa, aquilo não era um fim em si mesmo. Nós sabemos pela primeira pergunta do breve catecismo de Westminster que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Calvino, nas Institutas, no primeiro livro, no parágrafo primeiro, fala que o conhecimento supremo, o conhecimento mais importante do homem não é conhecer a si mesmo, como era o humanismo, como era o discurso comum do humanismo dos seus dias, mas é conhecer a Deus para que ele possa conhecer a si mesmo, Então, quando nós olhamos o casamento, nós sabemos que o casamento nada mais é do que um tipo de um antítipo, de um modelo, de um paradigma perfeito, que é Cristo e a igreja. Então, esse é o modelo. Então, a autoridade que o marido tem, ela procede da autoridade de Cristo, ela é modelada pela autoridade de Cristo. A relação de submissão, de cuidado, de respeito que a esposa tem, ela vem do papel que a igreja exerce na sua relação com Cristo. Então, é esse padrão que reflete. Bom, mas um pouco além, e aí pensando e vendo isso dentro da estrutura do pacto, nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, vamos lá comigo, por favor, verso 21 ao verso 25. Gênesis 2, do verso 21 ao verso 25. Aqui nós temos a narrativa, e sempre é bom lembrarmos de um fato, de um momento histórico, de uma realidade literal que aconteceu há muitos anos atrás, não há bilhões nem milhões, mas há algumas centenas. Eu sou adepto da teoria da Terra jovem, então eu acho que a Terra não tem mais de 100 mil anos.
2, do verso 21 ao verso 25, a palavra de Deus diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ok, nós temos aqui nessa narrativa algo que precisa ser pontuado. Existem 5 pilares que estruturam o que é o casamento, o que é a família. Quando nós falamos de teologia do pacto, é conveniente, por uma questão didática, falar também dos mandatos pactuais. Dentro dos mandatos pactuais, se divide em 3 partes, didaticamente falando: o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Dentro do mandato espiritual, nós temos aqui algo muito bem estabelecido. Deus cria Adão para adorá-lo, para que ele pudesse então ser a imagem de Deus, refletir a glória de Deus, agir com os atributos de Deus, porque nós, enquanto criatura de Deus, recebemos os atributos que são chamados de comunicáveis, né? E esses atributos então nos capacitam a agir como Deus, em muitos aspectos, de forma a criar, de forma a governar, de forma a nos relacionar e assim por diante. Por causa disso, Deus também ele estabelece mandatos sociais e culturais. Mandatos sociais por quê? Porque a partir do momento em que Deus ele cria a sua esposa, ele passa agora a estabelecer uma relação de sociedade, de compatibilidade, de harmonia. Então ele precisa cuidar, ele precisa respeitar. A partir do momento em que a mulher, ela não era Eva ainda, né? Era a varoa, era a Isha, né? A mulher foi criada, então Deus dá ao homem o privilégio de obedecer a segunda tábua da lei. Interessante, né? Até então, Adão, pelo fato de estar só, ele só tinha o privilégio de obedecer a primeira tábua da lei, porque ele não tinha ninguém além dele. Então, a partir daí, ele tem o privilégio de exercer o cuidado, de honrar, não somente, a segunda tábua ele já cumpria no 5º mandamento, né? Honrar a Deus como seu pai, mas ele não tinha como honrar a sua esposa como igual, porque o 5º mandamento tem as 3 partes, né? Honrar aqueles que estão acima de nós, aqueles que são coigual a nós e aqueles que são sujeitos a nós, né? Para quem é familiarizado com o Catecismo Maior de Westminster sabe do que eu estou falando. Então, nessa parte aqui você tem essa triplicação. Adão até então ele podia obedecer apenas aos 4 primeiros mandamentos e a primeira parte, o primeiro aspecto do 5º mandamento, mas os demais mandamentos ele ficava limitado na obediência dele. Ao criar a mulher e lhe entregar, ele passa então agora a ter sobre si o mandato social. Ele precisa agora cuidar, ele precisa se relacionar e é lidar na esposa. O casamento então ele passa a ter 5 pilares. E você tem então aqui paradigma estabelecido por Deus. Vamos lá. Sempre a ideia é um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Esse é o padrão. Um homem e uma mulher. Então o primeiro critério, ou o primeiro pilar é a sexualidade binária. Tá? O primeiro critério é sexualidade binária. Eu não vou usar o termo gênero, até eu já falei isso ontem lá em Esperança, porque a própria expressão gênero, ela já está embutida em si uma ideologia. Tá? Então depois, se alguém tiver interesse de ler alguma coisa sobre o assunto, ou alguém que já sabe do assunto, já sabe da discussão, vale a pena você entender um pouco mais. Então, gênero tem a ver com espécie. Então nós não somos um grupo tripartido, quadripartido, em que temos espécies diferentes a partir da identidade sexual. Não, nós somos espécie humana, o gênero humano,
que tem sexualidade binária, que é macho e fêmea. Ponto. As coisas se definem assim. Esse é o primeiro pilar. A partir do momento que nós entramos na discussão e que nós reconhecemos como válido, e essa é uma regra básica em apologética, quando você vai conversar com alguém sobre qualquer assunto e que você aceita as definições do opositor, você já perdeu o debate. Isso aqui é uma regra básica. Então, toda vez que você for conversar com alguém, isso quer seja na faculdade, quer seja numa conversa numa lanchonete, quer seja com um amigo, com um parente, no aniversário de alguém, já que é aniversário a gente evita discutir, né? Mas a pessoa começou dizendo alguma coisa e ela falou alguma coisa que não ficou clara, por uma questão de educação e até inteligência e discernimento, pergunte para ela assim: o que você quer dizer com isso? A coisa começa por aí. A partir do momento que ela define, facilita a vida. E aí você tem como desenvolver a conversa. Então, quando alguém diz assim, porque quando nós formos falar sobre sexualidade, tem que falar sobre gênero. Peraí, o que você quer dizer sobre gênero? Gênero não significa espécie, porque a própria palavra gênero vem do latim gênios, né? Que significa espécie. Mas o ser humano, gênero não é sexualidade. Então, nós devemos tomar cuidado nesse aspecto. Então, o primeiro pilar é sexualidade binária. O casamento se dá em sexualidade binária, macho e fêmea, ponto. Então isso impede a ideia de que a união de um homem com um homem, de uma mulher com mulher, seja algo visto com aprovação por Deus. E nós também não podemos dizer assim, não, a gente é consciente porque tem aspectos legais, né? Tem, por exemplo, o camarada, ele conviveu com o outro durante anos e ele não tem o direito ao mesmo plano de saúde, aos benefícios. Se o outro morrer, ele não vai ser viúvo do outro, né? E ele não vai poder ganhar pensão, e etc, etc. Eu sei que a área de direito tem levantado essas discussões e abordado essas questões como sendo legítimas para legislar algumas coisas que já acontecem. Só que o grande detalhe é, nós não podemos normatizar algo que vai trazer complicação. Eu li esses tempos atrás um artigo de um jurista que ele estava argumentando especificamente sobre esse assunto. Como que essas novas relações, elas vão causar muito mais problema e prejuízo para o Estado do que o que é chamado comumente de família tradicional. Que já em muitas situações, por causa de divórcios, segundo casamentos, traições, filhos fora do casamento, etc., já causa um problema sério para o Estado. A imoralidade sempre é um prejuízo em todos os sentidos, desde o indivíduo até a sociedade. Isso vai ter reflexo. Mas observe bem, a teologia do pacto, falando do casamento, então, ela define em primeiro lugar o casamento como sendo a união de sexualidade binária. Segundo lugar, maturidade. Quando você olha o texto, Deus diz assim: e Deus criou homem. Quando você lê o verso 22, você tem: transformou a costela numa mulher. Maturidade. Deus não criou um homem e ao fazer da costela uma fêmea, Deus não deu para ele uma criança. Deus não deu para Adão uma menina, nem uma adolescente. Deus deu uma mulher já madura, capaz de reproduzir, capaz de estabelecer relacionamento, capaz de ser auxiliadora, alguém que tinha já embutido ali, mas pastor, ela não tinha experiência, porque ela tinha alguns minutos de vida ali, é verdade, mas lembre bem, o Deus que cria ex nihilo, do nada, ele já cria com tudo que é suficiente, para que possa fazer aquilo que ele manda, como Agostinho diz, né? Deus, ele nos manda fazer aquilo que ele nos dá, então por isso nós precisamos então pedir a ele, que ele nos capacite a cumprir a sua vontade.
Mas observe bem, então você tem a maturidade como sendo o segundo critério. E aqui você tem um outro problema que é descartado, que é qual? Pedofilia. Tá? Então observe bem, conceitos que ainda são chamados, atos que ainda são chamados de crimes, né? Na nossa sociedade ainda são chamados de crimes, que ainda pelo senso comum geral da sociedade ainda são mal vistos como sendo moralmente inaceitáveis, mas observe bem, está havendo um processo de desconstrução. E estas coisas somente se estabelecem por causa da teologia do pacto aplicado ao casamento. Porque o casamento não é uma mera convenção social. O casamento não é apenas uma mera necessidade que Deus supriu para o homem porque ele se sentiu só. Não, isso faz parte de uma estrutura. Deus então cria o homem, cria a mulher e faz com que eles projetem uma realidade visível, de forma visível para uma realidade invisível que é Cristo e a sua esposa, os eleitos. Aqueles que nele, por meio dele, para ele foram criados. Que dentro do pacto da redenção foi prometido do Pai para o Filho. E que pelo pacto da graça, Deus poderia então chamá-los à existência para poderem ser entregues dentro da história da redenção para o Filho. Até que no dia da consumação, esse número de eleitos seja então consumado. É isso que o casamento aponta. Há uma realidade muito maior. Agora, Deus ele faz todas as coisas dentro do seu tempo. E isso nos mostra um padrão estabelecido. De modo que, não só a homossexualidade, mas o incesto também, ou melhor, a pedofilia, ela é algo rejeitado por Deus. Então você tem aqui um segundo pilar, que é a maturidade. A maturidade. Terceiro pilar que você tem é quanto espécie. Aí sim, espécie. Né? Terceiro pilar é quanto a espécie. Deus cria Adão e chama, e o verso 20, capítulo 2, o texto diz assim: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Observe o texto dizendo: para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus deixa bem claro, é interessante, Deus cria Adão com necessidades de relacionamento, necessidades conjugais, necessidades sexuais, e Adão, a partir dessas necessidades, alguém que era maduro e santo, que refletia com perfeição a imagem de Deus, ele olha para toda a criação com discernimento de Deus, e ele olha e diz assim: nenhuma dessas fêmeas me serve. Eu preciso de algo. Detalhe, Adão precisava de alguma coisa ou de alguém e ele não sabia o que era. E é por isso que Deus põe para dormir e lhe dá uma esposa. Aqui nós temos o terceiro pilar, que é espécie. Ou seja, aí sim, gênero humano, né? Aí sim, Deus faz alguém que lhe é igual, alguém que lhe seja auxiliadora, idônea. E é interessante que quando a gente pensa auxiliadora idônea, é aquela que é capaz de me ajudar, né? A gente geralmente pensa dessa forma. Não, aquela que se complementa comigo. E é interessante porque quando ele é chamado de varão, ou ele de si mesmo fala varão, né? E chama ela de varoa, as palavras são Ishá, Ishá. É a mesma raiz da palavra Israel, né? É o varão, aquele que é o homem. E a ideia de complementação. Aqueles que se complementam.
É isso que você tem o padrão estabelecido. E aí você tem um terceiro problema, que é visto como sendo moralmente inaceitável, que é a zoofilia. E aí você tem seres humanos que querem se mutilar e parecer animais, né? Já deve ter visto na internet esse tipo de gente. Na Inglaterra, uma menina que se mutilou toda para parecer um gato, né? Em outro lugar aí teve uma outra que se mutilou toda para parecer um lagarto. E aí você tem essas bizarrices aqui e ali, e o relativismo e a imoralidade sendo predominante. Mas pior que isso, você tem em vários lugares pessoas alegando e defendendo a união entre homens e animais. E isso é algo muito grave. E as pessoas dizem assim, mas por que não? Né? E aí, obviamente, aí começa aquele tipo de argumentação assim, desde que você não maltrate, desde que você não machuque, quer dizer, mesmo na imoralidade, os camaradas, essas pessoas, elas usam argumentos morais para poder defender a imoralidade deles. É interessante porque daí a gente pode falar assim, não, mas isso é coisa de gente que não tem cultura, coisa de gente que não tem capacidade, é coisa de gente que não tem conhecimento, que não tem formação, né? Eu não sei quantos conhecem um filósofo chamado Peter Singer, o Pedro Cantor, né? Mas esse cara, ele é um cara que tem renome internacional acadêmica. Ele é o editor, coordenador do Cambridge Companion to Ethics, né? Cambridge. Então você tem o manual, o principal manual, o livro-texto de ética da Universidade de Cambridge, foi editado por ele. Esse mesmo camarada, ele é o coordenador do curso de doutorado e pós-doutorado na área de ética da Universidade de Princeton. E é professor, colaborador, articulista, escritor e etc. em várias revistas acadêmicas e assim por diante. Num debate, né, e esse debate inclusive está no YouTube, lá disponível, estava ele mais 5 colegas, 5 pessoas, e de repente uma jovem senhora olha para ele e fala assim, doutor Singer, o senhor poderia esclarecer uma coisa que eu li num artigo seu? E assim, não ficou muito claro para mim, ela foi bem educada, né? Assim, ela deu para ele o crédito da dúvida dela, né? Da incapacidade de entender o que ele escreveu, né? E ele falou assim, olha, talvez eu entendi errado, mas de fato o senhor em tal artigo, em tal revista, o senhor disse que concorda e acha admissível seres humanos terem relações sexuais com animais? Foi isso que o senhor disse? Aí ele dá uma gaguejada, que ficou meio assim, sem graça, né? Porque os colegas começaram a rir assim, né? Com toda a educação acadêmica, né? Mas dá uma risadinha aqui, uma risadinha ali. E ele deu aquela desconcertada e daí ele aprumou e falou, não, foi isso mesmo que eu falei. Foi isso mesmo que eu falei. Né? E aí, o argumento dele todo, ele começa a desenvolver o argumento, mas resumindo, o argumento dele todo é o seguinte, se há consentimento dele, e se o animal corresponde ao estímulo, e ele então não provoca dor, por que não? Aí você fala assim, meu Deus, você tem um cara, coordenador de um curso de doutorado e pós-doutorado, de uma das maiores universidades norte-americanas, que é editor de um livro de ética, um livro-texto padrão de uma das maiores universidades da Inglaterra, e o cara está falando uma besteira dessa, uma loucura dessa, uma insanidade dessa. E aí a gente olha e fala assim, Adão, ele disse, eu não encontrei ninguém que me seja compatível. E aí você entende por que Deus diz não. Inclusive, lá em Levítico 18, você tem inclusive ainda, durante o período em que a lei civil ela era vigente no meio do povo de Israel, na teocracia em Israel, que homens e mulheres que fossem pegos, deitando-se com animais, eles seriam levados para fora do arraial e mortos. Porque isso era abominação ao Senhor. Esse é o terceiro critério. Então vamos repetir para a gente lembrar. O primeiro, qual que é mesmo pilar? Sexualidade binária. Maturidade. E espécie. O
quarto critério é consanguinidade ou afetividade. E afetividade. Consanguinidade, traço e afetividade. E aqui você tem algo importante. Mas pastor, Eva foi criada da carne de Adão. E aí nós temos aquela perguntinha que o pessoal faz assim: e quando Caim foi expulso, ele casou com quem? E Sete casou com quem? Né? Bom, nós temos aqui o casamento entre irmãos, em que naquele momento ainda era algo permitido por Deus. Não tem nenhuma dificuldade de entender que havia ali casamento entre irmãos, sobrinhos, etc. Mas a partir do momento em que Deus diz, não pode, e isso acontece a partir do livro do Pentateuco, Deus diz, não pode, isso acaba sendo estabelecido. Mas observe bem, mesmo antes de Deuteronômio, mesmo antes do Pentateuco, isso já era visto como sendo algo, não a relação de casamento entre irmãos, mas na verticalidade já era algo visto como sendo algo abominável. Por exemplo, em Gênesis capítulo 19, vamos lá rapidinho, Gênesis 19, você tem Ló sendo embriagado e seduzido sexualmente pelas suas duas filhas, e delas nascem descendentes de Ló de uma relação incestuosa, os amonitas e os moabitas, que inclusive depois são amaldiçoados por Deus, porque vem já todo de um processo bagunçado, ok? Então observe bem, esse padrão da relação consanguínea e depois também afetiva, ela acaba sendo aprimorada ou refinada. Deus continua no desdobramento do pacto, dentro da revelação progressiva, Deus continua dizendo, bom, até aqui, isso aqui eu permiti, daqui para frente agora não. Né? Você tem, por exemplo, casamento entre tios e sobrinhos até Moisés, depois disso aqui, não mais. Vamos entender aqui o princípio. A relação consanguínea, ela foi permitida entre irmãos até Moisés. A relação entre tios e sobrinhos foi permitida até Moisés. Mas você não vê essa mesma aprovação acontecendo na relação pais e filhos ou avós e netos, por causa do quinto mandamento. Aí você tem esse freio. A partir desse processo já desenvolvido da revelação progressiva, a relação entre irmãos fica proibida, e a relação inclusive afetiva de tios, de sogros, mesmo não tendo relação consanguínea, também fica proibida. Em outras palavras, o casamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre tios e sobrinhos, avós e netos, ou mesmo que seja enteados, ou sobrinhos por agregação, ou relação eu falei já enteado, né, que são padrasto ou madrasta e os afilhados, essas relações são proibidas, porque você tem agora a relação de família sendo bem mais definida no desenvolvimento da antiga aliança. Então, tudo aquilo que configura incesto, Deus diz, não é pecado. Mas observe bem, Deus não proibiu porque era incesto. Tornou-se o conceito de incesto porque Deus proibiu. Então você tem o primeiro pilar, qual é o primeiro mesmo? Sexualidade binária. Você tem a homossexualidade, a união homossexual impedida. No segundo, você tem maturidade. Então você tem o que? Pedofilia proibida. No terceiro, você tem
espécie. Logo você tem zoofilia proibida. No quarto você tem consanguinidade e afetividade. Logo você tem incesto proibido. E o quinto e o último é número. Número. E o número, você olha aqui para o texto novamente, um homem e uma mulher. Deus criou para que eles pudessem então constituir família. Qual é o número do casamento? Homem, mulher. Um homem, uma mulher. Mas pastor, você tem a partir do capítulo 4 dos descendentes de Caim, descendentes de Caim. Mas aí depois você tem lá Abraão, que pegou Agar, né, também, que uniu-se com Agar, com o consentimento de Sara, mas usando de um expediente pagão, tá? Inclusive você tem um livro de Alan Myatt, que foi publicado na década de 2000, alguma coisa assim, Arqueologia Bíblica, e que infelizmente esgotou, mas um livro excelente de arqueologia, em que ele trabalha com várias figuras e artefatos arqueológicos. E ele mostra que na cultura antiga, tanto egípcia quanto dos arameus, era comum que mulheres, elas pegassem a sua escrava, e aí você tem a estátua, né? Uma mulher sentada por trás, e uma outra mulher sentada à frente dela, dando à luz a um bebê. E o entendimento daquilo ali era que quando uma senhora, né, a esposa, não poderia dar à luz, ela então usava de uma escrava para engravidar e dar à luz por ela. Então seria uma gravidez com mediação, né? Com mediação, a ideia seria essa. Então esse era um conceito. Sara, o que ela fez? Ela pegou e falou assim: eu não posso te dar filhos, então tenha filho com ela. Ela é minha escrava. O escravo não é gente. O escravo não é uma pessoa. O escravo é uma propriedade. Então o útero dela é meu. Então ela pode te dar filhos. Tenha filhos com ela. Mas você tem pior. Você tem Jacó, que teve 2 esposas, 2 concubinas. Né? E você também teve as consequências. Você vai falar assim: mas Deus não puniu. Deu as consequências. Deus não abençoou. Deu as consequências. E Deus, apesar do pecado deles, Deus transformou o mal em bem. Então não é por causa do pecado, mas apesar de pecado. Porque o padrão de Deus, ele é número um homem, uma mulher. Nós temos hoje o discurso de a palavra poligamia está sendo evitada porque ela sofre de um peso, né, inclusive discriminatório legal, e aí prefere-se usar o termo poliafetividade, né, poliamor e assim por diante, onde um homem se casa com 2 mulheres, 2 homens se casam com 2 mulheres, né? Teve um caso agora recente de 3 mulheres que se casaram, né? Então aí você tem, são 3 mulheres que se declaram lésbicas e que constituem casamentos. Elas quebram 2 pilares num ato só, né? Elas quebram número e quebram sexualidade binária. Então você tem tudo isso sendo desconstruído. E nós precisamos olhar para os nossos filhos do pacto, e dizer para eles assim: meus filhos, não é esse o padrão que Deus estabeleceu. Porque aqueles que têm filhos nas escolas, e especialmente em escola pública, mesmo em escola particular, porque a imoralidade não escolhe se o dinheiro vem do Estado, sai do seu bolso, vai para o Estado e vai para a escola, ou se sai do seu bolso e vai direto para a escola. A imoralidade não escolhe. Então você tem grupos que têm de fato bombardeado nossos filhos com o que é chamado de novos modelos de famílias. Inclusive, há um mês e pouco atrás, um deputado federal do PCdoB, levantou um projeto PL, projeto lei, tentando então formalizar, legalizar o que é chamado de os diferentes modelos de família. E se esse projeto tivesse sido aprovado, né, e essa palestra caindo na internet, eu teria um sério problema depois para poder pagar danos morais para um monte de gente.
que se sentiriam prejudicados nessa conversa. A Vanessa tem uma prima, ela é em Rondônia, ela trabalhou um bom tempo como professora, hoje ela trabalha no fórum, ela deixou a docência e decidiu partir para a área jurídica, né? Ela trabalha no fórum hoje, e enquanto professora ela resolveu fazer uma atividade, ela dava aula para séries iniciais, né? E aí ela falou assim, olha, mês de maio, né? Mês da família, nós vamos fazer uma atividade, você vai desenhar a sua família, atividade simples, né? Você vai desenhar a sua família. Aí daqui a pouco o menininho chegou lá, tia, eu desenho também o meu irmão, mas ele é meu irmão porque o meu pai, ele quando casou com a minha mãe, ele já tinha um filho, então ele é meu irmão porque ele é filho do meu pai. Ah, pode desenhar. Aí vem, tia, eu posso desenhar também o filho da ex-mulher dele, porque assim, esse meu irmão é filho do meu pai, mas não é nada meu porque ele só é filho da mãe dele com outro homem, mas o outro homem não é nada meu e a mãe dele também não é nada minha, mas ela é mãe do meu irmão por parte do meu pai. Eu posso desenhar ele também? Ela, pode. Eu posso desenhar o vô, que é vô desse aqui, mas não é desse daqui, mas não é desse aqui, mas na festa de aniversário, final do ano, todo mundo se reúne. Ela falou assim, gente, vamos parar, vamos cantar uma música. A gente ri porque parece piada, e seria uma piada se não fosse trágico. Porque infelizmente essa desconstrução de família não é só um problema de tentar tornar aceitável o adultério e o divórcio. E quando nós estamos preocupados com o problema do adultério e do divórcio, o mundo ele está desconstruindo o que é fundamento da família. Está havendo uma desconstrução dentro de um padrão estabelecido por Deus, dentro de uma estrutura pactual. Então, nós estamos preocupados em manter os casais unidos, eles estão preocupados em redefinir o que é casamento. E essa é uma preocupação legítima. E aí nós devemos lembrar, de fato, o casamento é um homem e uma mulher, sexualidade binária. O casamento é um homem e uma mulher, né? Maturidade. O casamento é um homem e uma mulher, né? Espécie. O casamento é um homem e uma mulher, né? E aí você tem consanguinidade, né? A não consanguinidade de preferência. Até alguém uns dias atrás me perguntou assim, pastor, o que você acha de casamento entre primos? Interessante, eu traduzi agora recente um documento e eu cedi apenas uma parte para o pastor Lúcio colocar no site da IRB, mas esse documento só vai ser publicado depois que eu terminar meu trabalho de mestrado, né? E chama Ordenança Eclesiástica Calvino de 1561. Esse documento é um documento que infelizmente ele é incompreendido, né, pela maioria de nós reformados. E se você perguntar assim, qual é o documento mais importante da reforma na vida de Calvino? A gente vai falar assim, as institutas. Vou dizer para você, não é. Não é. As institutas, elas são de fato importantes porque elas são um instrumento didático da doutrina, né? O ensino da palavra de Deus. Ele deixa bem claro isso quando ele escreve no prefácio a carta ao rei Francisco, né? Lá da França. Mas o documento mais importante para que a reforma acontecesse na relação Calvino e Genebra é as ordenanças eclesiásticas. Calvino só volta para Genebra em 1541, porque em 1540, quando o cardeal Sadoleto escreve uma carta sediando e, de certa forma, ameaçando o conselho maior, chamado Conselho dos 200, né? Que na verdade eram 250 homens que governavam, seria mais ou menos o parlamento da cidade.
Lá tinha o conselho geral, o conselho maior, e o pequeno conselho e o consistório. Que geralmente a gente não sabe como é que funciona a estrutura de Genebra no século XVI e XVII. Então o conselho maior era o conselho que legislava, que decidia questões até de pena de morte. Então, quando alguém falar assim, Calvino mandou matar Serveto. Não, não mandou não. Quem decidiu isso aí foi o conselho maior. Tá? Calvino não excluiu e nem tomou assento no debate do assunto. Esse é outro detalhe. Então, Calvino só volta porque o conselho maior, chamado Conselho dos 200, ele aprova o primeiro modelo das ordenanças eclesiásticas de 1541, que Calvino então apresenta, ela já estava escrita antes, e o conselho então diz assim, ok, a gente concorda que você faça isso. Lembra por que Calvino foi expulso de Genebra? Porque ele quis fazer algumas mudanças, ele quis proibir, que se proibisse os prostíbulos, as rinhas. Sabe que aqui eles chamam rinha também? Lugar de jogos em que animais brigam entre si, galo. Só que lá eles colocavam galo, cachorro, ursos e outros animais selvagens, para brigar. E jogos e apostas e outros problemas que criavam vícios sociais e problemas, inclusive, de desequilíbrio de ordem econômica, falência de pessoas, empobrecimento e assim por diante. Por isso que Calvino entendia que essas coisas eram um problema. E aí ele é expulso, porque ele começa a mexer nessas coisas na cidade, ele começa a pregar, ele começa o consistório, que era a companhia de pastores da igreja de Genebra, ele então começa a disciplinar e em uma certa feita ele quer impedir que um grupo chamado libertino participasse da ceia. E o problema é que boa parte desse libertino ou eram membros do conselho pequeno, ou eram do conselho maior, do grande conselho, ou eram filhos e parentes destes, Lembrando que era uma cidade que todo mundo se encostava em todo mundo e eram todos membros da igreja. Bom, resumindo, Calvino e Guilherme Farel são expulsos de Genebra. Ele só aceita voltar porque o grande conselho, aprova a ordenança eclesiástica de 1541. 1546, esse documento ele tem uma ampliação. E 1561 ele tem uma ampliação final. E 64 Calvino morre. Então, na verdade, o maior impacto. E aí, quando você fala sobre família, curiosamente, na edição original de 1541, não há nenhum parágrafo sobre família. Curiosamente falando, nada. Na edição de 46, há 4 parágrafos, mais ou menos desse tamanho assim, pensando numa folha A4, mais ou menos, um tanto assim, 5, 6 linhas, 7 linhas, cada parágrafo. Na edição de 61, você tem pelo menos 5 folhas A4, ou 5 laudas, só tratando das relações familiares. E você tem ali curiosidades fantásticas. Aí voltando, por que eu estou citando isso aí? Porque, inclusive, Calvino, quando perguntaram para ele também sobre casamento de primo, deu uma volta danada para poder chegar na pergunta. Pastor, o que você acha sobre filme? Eu já respondi assim, aí quando eu traduzi o documento, eu falei assim, uau, Calvino pensava como eu, que bênção. Bom, desculpa, brincadeira, E Calvino fala assim, olha, irmãos, apesar das escrituras não tratarem desse assunto de forma direta, e não haver nenhuma proibição da união entre primos, todavia entendemos, por causa dos vícios do tempo, alguma coisa por aí, eu não sei o que ele quis dizer por vício dos tempos, o vício dos tempos, e por causa dos problemas de saúde que percebemos. Então, apesar da medicina na época não ser tão avançada como hoje, mas na época já estavam percebendo algumas dificuldades, prefere-se recomendar que não casem entre si. Interessante. Isso lá, século XVI. Mas o detalhamento de casamento, de relações, de pessoas, é fantástico. De pessoas que deveriam casar, como viúvas, solteiros,
e assim por diante. São 5, 6 laudas só sobre casamento. É um documento assim enriquecedor para nós entendermos Genebra dos dias de Calvino. Agora eu comecei a traduzir um outro documento que casa com esse, porque as ordenanças eclesiásticas era o diretório do governo da igreja. Tem um outro documento chamado Leis e Estatutos da Igreja de Genebra, da cidade de Genebra, que também foi escrito por Calvino e aprovado em 49, antecedendo a revisão final das ordenanças eclesiásticas 61. E esse documento é o documento que foi aprovado para uso do Conselho Maior. Esse documento ele seria a constituição da cidade e que ele casa e conjuga com as ordenanças eclesiásticas. Esses dois documentos são os dois documentos mais importantes para a realização, tanto no aspecto legal quanto no aspecto eclesiástico da Igreja de Genebra. Os comentários, os tratados teológicos, as institutas de Calvino, esses documentos eles têm importância porque são o contato com o público. É a doutrina sendo popularizada, tornando-se acessível às pessoas. Bom, nós tomar cuidado porque senão o nosso assunto muda, né? Nosso tempo já acabou, a nossa primeira palestra. Então nós devemos lembrar, dentro da estrutura do pacto, o casamento ele precisa ser visto como sendo entre a união de um homem e uma mulher. E quando você falar assim, é a união de um homem e uma mulher? Sim. Lembra dos 5 pontos do calvinismo, né? E aí você tem os 5 pontos do casamento também. Deus nos abençoe.